Turma, estamos começando mais um episódio, dessa vez versão raio-x, onde a gente convida os profissionais da Audi para que você conheça um pouquinho mais, interaja um pouquinho mais e conheça os bastidores. E o episódio anterior foi um episódio que deu ali, todo mundo viu, que deu um boom muito grande, episódio com o Tito, né? Tito e com o Lucas Luco. Visualizações estourou, um conteúdo bem interessante. E agora vocês estão com a pressão aí, a régua tem que manter alta, porque foi um episódio aí de um conteúdo muito bacana. E a pressão, né? Pressão é um privilégio, então a gente está acostumado com isso. Estamos hoje aqui com o Vicente, que é o CFO da Audi, e com o João, que é uma cadeira nova aqui que cuida da experiência do cliente. Bem-vindo aí, Vicente. Boa. Valeu. Bem-vindo, João. Turma, então, seguindo a dinâmica aqui, o papo, o objetivo da conversa é sempre a gente contar um pouquinho aí para a audiência que está assistindo a gente, são gestores aí de construtoras, arquiteturas, para que a gente possa dar insights aí e contribuir de alguma forma para que as pessoas possam utilizar no dia a dia aí o que a gente trouxer de interessante. Então eu queria começar esse bate-papo com essa temática de pressão, né, que é o nosso dia a dia. A gente sabe que a construção talvez é um dos mercados que mais a gente sente a pressão ali no dia a dia por vários fatores. E aí, com essa temática de pressão, Vicente, queria que você me começasse aqui a nossa conversa, puxar esse gatilho da pressão. Como é que você, no teu dia a dia como CFO, né, que cuida da parte financeira, a parte de orçamentos, parte de suprimentos, que envolve número, dinheiro ali, como é que você lida com essa pressão, mas muito de uma ótica que é um range muito pequeno que a gente tem que trabalhar a pressão, porque se a gente vai muito para a direita, a gente acaba ficando anestesiado, né? E aí não sente a pressão, e essa pressão que muitas vezes é um estímulo positivo, acaba não fazendo efeito, mas também se a gente vai muito para a esquerda, o emocional fica prejudicado e a gente acaba paralisando e não conseguindo tomar ações ali. Como é que você se mantém, e se você consegue se manter nesse range muito preciso ali da pressão positiva? Perfeito. O nosso mercado da construção por si só, ele já é um mercado que envolve muitos riscos na cadeia completa, desde a fase de orçamentos, da fase de contrato e gestão da obra como um todo e os fornecedores. Então, já é algo que a pressão ele é inerente ao risco e está no nosso dia a dia. Essa questão de se manter é muito interessante, porque, como você falou, se a pressão ela existe. Então, se a gente não lida bem com ela, fica naquela questão anestesiada que você trouxe, que já aconteceu, assim, vai criando uma maturidade em empresa, as pessoas, já aconteceu, e aí tem que perceber que está anestesiado no sentido de tá acontecendo problemas que acontecem no dia a dia e você lida com normalidade. Né? Fica normal agir com não agir com a intensidade que o problema precisa. Então, é necessário estar muito atento a isso, não normalizar o que não é normal. Então, esse é o ponto de não ficar anestesiado. Mas também saber lidar e saber absorver, parar, sair um pouco, entender o que está acontecendo e agir para resolver. E aí isso faz com que ter o poder de solução faz com que não aflore emocional. Então, ser preciso no momento e na intensidade para resolver aquele problema é o que faz o emocional não aflorar e tomar muito cuidado para não ficar anestesiado ao ponto de normalizar as falhas. Eu acho que isso é muito constante. É difícil, né? É muito difícil e é muito constante. Então tem que estar sempre atento. E aí, uma parte que é muito boa aqui no grupo, que está o tempo todo um olhando para também o outro no sentido de, não tá legal. Toma cuidado porque você está normalizando uma coisa que não é normal. Então, o time inteiro está o tempo todo se cobrando e tirando dessa zona de anestesia e também não deixando aflorar, faz parte do nosso dia a dia e ajuda a manter nesse eixo. E eu acho até que se a gente for pensar né, porque, de novo, é um range muito pequeno, é difícil, tem que estar equilibrando para se manter em cima dele, hora cai para lá, hora cai para cá, mas eu acho que se for pensar é muito melhor, e é muito melhor mesmo, ficar pendendo pro lado de você estar com o emocional ali preocupado do que você cair numa anestesia e perder o senso de urgência, né? Isso é muito mais, na minha visão, é muito mais importante. E até puxando um gancho até para a pergunta do João, eu acho que o
um dos nossos objetivos, né, como gestores, pelo menos um dos meus objetivos que eu tenho é o tempo inteiro tentar manter, óbvio que de uma forma saudável, né, na possibilidade, mas tentar manter a equipe, né, o meu dia a dia, mas a equipe também sempre no ambiente de uma leve tensão ali, eu falo que é quase um vulcão, quase beirando a erupção ali, porque esse ambiente de tensão, ele deixa todo mundo ali mais alerta, né, e as coisas vão mais rápido. Acho que faz muito sentido. João, pensando na experiência do cliente, né, na cadeira de experiência do cliente, que é uma cadeira que é nova aqui na Alt e é nova até no mercado. Assim, as construtoras não costumam ter um departamento, uma cadeira específica de relacionamento com o cliente, de cuidado com o cliente. Muitas vezes é um diretor, é um gestor daquele processo que também toca isso, né? A gente quis aqui na Alt dar uma nichada, uma especializada nisso, porque a jornada do cliente é um dos pontos principais para a gente. E aí eu fico pensando, eu vim no trajeto da moto da academia para cá, eu vim pensando, né, nas perguntas que eu ia fazer para você, e uma que me veio na cabeça muito claro é: você tem que incorporar quase 2 personagens. O personagem da porta para dentro, que é o personagem um pouco mais duro, um pouco mais ali, né, general, e cobrar a equipe de engenharia, de diretoria, num tom mais duro mesmo, porque as coisas têm que acontecer, mas ao mesmo tempo você incorpora o outro personagem quando você se relaciona com o cliente num tato mais sensível, né, de escutar o cliente, de ouvir a dor, a necessidade, de parar para notar. É difícil fazer essa virada de chave a todo momento? Como é que você enxerga isso? Como é que você dribla isso? Como é que você lida com isso? Eu vejo muito bem, Thiago, e é claro para mim que a pressão é um privilégio. Isso é um fato, não é uma frase do mundo corporativo bonitinha. A gente tem visto que viver no mundo corporativo e na nossa parte de engenharia e de construção, ele é muito pesado, tá? Em todos os aspectos, ele é um mundo muito difícil de lidar, né? Todos nós tivemos alguma oportunidade na vida onde a gente sofreu com obra. Então a gente já entra numa obra com esse estigma de que, poxa, será que vai dar certo ou não? E o equilíbrio, para mim, é o segredo disso. E é a dificuldade também, assim como o segredo é a parte mais difícil. Gerenciar a equipe, gerenciar pessoas e fazer com que eles entendam que a atração ela é necessária e que a gente precisa colocar todo mundo no mesmo ânimo de trabalho, na mesma pegada de trabalho, é muito difícil. E depois de uma reunião, onde a gente bateu em todo mundo, apanhou, fez tudo acontecer, olhar no olho do cliente, entender a dor desse cliente e ao mesmo tempo não culpar a equipe e buscar a solução, levando essa solução para o cliente, eu acho que é o fundamental. Então, é bem delicado, é uma linha muito tênue, aonde tem que ser passado para o cliente, que tudo bem, podem ocorrer alguns problemas, eles serão solucionados e que não há culpa da equipe, muito pelo contrário, há uma competência muito grande, os nossos profissionais aqui foram escolhidos a dedo e o cliente pode ficar satisfeito de fato de que, ainda que haja um problema, ele será resolvido. Mas o equilíbrio entre esses dois lados, de você ser duro e fazer essa gestão com seriedade, tem que implicar no resultado. Então, eu acho que o equilíbrio é o que a gente busca e esse equilíbrio naturalmente traz para o nosso cliente o resultado. Problemas vão acontecer, né? Por maior que seja a nossa empresa, por maior que seja a nossa fatia de mercado, o problema ele existe. E o problema não é ter problema. O problema é como a gente resolve esse problema. E junto com a solução do problema, a comunicação. Eu tenho como primordial na minha gestão, e eu sei que essa é uma preocupação da Alt, que tudo bem, a gente vai resolver um problema, isso demandou 2, 3 dias a mais no que estava combinado com o cliente. Isso acontece, mas ele tem que ser comunicado, ele tem que estar ciente do porquê aconteceu, de como aconteceu e de que essa solução ela existe na sequência. Então, equilíbrio, comunicação, eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Sem dúvida, né? Porque você falou bem, quando a gente fala de obra, as variáveis que podem sair do planejamento são várias, né? A mão de obra é uma mão de obra muitas vezes complexa, a gestão das ferramentas, do cronograma do planejamento, se não for muito bem afinada na fase inicial, depois você perde a mão dali do andamento para frente. Então, são muitas variáveis. E eu acho que pensando na experiência do cliente, se a gente fosse elencar ali
três, quatro, cinco pilares ali. Acho que um deles é o que você falou, a comunicação, né? Você ter uma comunicação rápida e transparente, acho que são dois pilares importantes da comunicação. Comunicação rápida e transparente, né? E precisa. Né? Muitas vezes, então, acho que vamos pensar em comunicação. Comunicação rápida, transparente e precisa. Acho que são três, né, características importantes ali da qualidade da experiência do cliente. Depois, tempo de resposta, aí não da comunicação, mas tempo de resposta da solução do problema, né? Diagnosticou rápido, voltou para dentro de casa, tomou as ações e retornou para o cliente dizendo, olha, reparamos, corrigimos, resolvemos. Então, tempo de resposta rápido. E, obviamente, ali as três premissas básicas, que é manter prazo, custo e qualidade, né? Acho que cuidando de experiência do cliente, falando de prazo, custo e qualidade, comunicação precisa, ágil e transparente, eu acho que é um bom pacote ali para a gente conseguir manter a jornada do cliente prazerosa, né? É isso. Dentro dessa jornada, Thiago, a gente começou a perceber e ouvir dos clientes o seguinte: quando a gente contrata uma empresa como a Alt, a gente não quer apenas ser comunicado do problema, ainda que eficaz, ainda que ele seja eficiente de fato, mas a gente quer que vocês antecipem o problema, e a gente tem conseguido fazer bem. Na leitura interna que a gente faz sobre cada caso, a gente consegue identificar o possível problema e comunicar isso para o cliente. Então, deixando esse cliente satisfeito, não só pelo resultado final, mas ele sente de fato que ele está sendo bem protegido por nós, ele se sente seguro no andar dessa obra. Eu acho que essa é a diferença. Falar de experiência do cliente pode parecer algo genérico, algo amplo, mas quando a gente traz essa experiência do cliente como algo factível, de fato a gente quer que o cliente tenha a melhor experiência possível. Então não adianta a gente ser vendedor. O meu cargo ele não é o cargo de vendas. Eu não vou vender uma ideia para o cliente, eu vou mostrar na prática aquilo que ele precisa e mais, aquilo que ele comprou. Até porque qualidade, custo e prazo é básico, né? Condição sine qua non, e aí aonde a Alt se diferencia de fato, aí sim é na experiência do cliente, né? Porque qualidade, obviamente, a gente tem que ter e tem, prazo também, comprometimento, sem dúvida, custo, manter um budget, um custo ali estimado inegociável. Agora, a experiência do cliente, que a jornada muitas vezes é uma jornada de 30 dias, 40 dias, 60 dias, 18 meses, ele viver essa jornada de uma forma prazerosa, isso muda o jogo, né? E gera recorrência, né? E aí, Vicente, o que eu queria trazer um pouco agora, porque o Vicente geralmente ele fica mais por essência do cargo, né? O CFO ele acaba ficando mais ali na porta para dentro, nos bastidores e tal, com uma demanda muito importante. No caso do Vicente, como o CFO um pouco diferente do escopo tradicional de um CFO que é financeiro, né? Atua na parte financeira, como eu disse no começo, na parte de suprimentos, compras e na parte de orçamento. Ou seja, começa o financeiro no orçamento. Aí ele continua nos suprimentos, né, e termina no financeiro. Então o Vicente acompanha toda essa cadeia de dinheiro, né, de financeiro da empresa. Conta um pouco assim, de forma resumida, como é que é o teu dia a dia, para que os outros gestores que estão acompanhando também possam comparar, putz, como é que é um CFO de uma construtora, como é que é teu dia a dia? De forma bem genérica, assim. Então, assim, pegando os três principais pontos de atuação, né, como você falou, orçamentos, suprimentos e financeiro. Eu tenho uma rotina quase que diária com o time de orçamentos para fazer análises e revisões dos orçamentos. E aí, como eu até comentei ontem... Você não monta o orçamento, né? Não monto, eu só faço a revisão. Então, o time recebe uma demanda, tem o go, não go, passou no go, vai para o time de orçamentos, o time de orçamentos recebe todos os documentos do cliente, elabora o orçamento e quando já está pronto, vem para eu fazer a revisão final. Nessa revisão final, como eu até comentei ontem no Instagram, é uma etapa importantíssima. Por quê? É nesse momento que eu entro linha a linha no detalhe de cada item orçado para saber se o custo está coerente com o escopo, se o escopo está aderente ao projeto e se nós temos todas as informações necessárias para elaborar um bom orçamento. Porque o que acontece muitas vezes, não tem todas as informações, e é ok, é normal, só que ter essa transparência com o cliente de falar, buscar a informação. Buscar, mas quando não tem que ser claro com o cliente. Deixar as premissas bem estabelecidas. Bem premissado.
e mostrando quais são os riscos, porque é um negócio de risco, como eu falei. Então, o cliente estando ciente desde o momento zero, elimina todos os desgastes que normalmente é o que faz a obra ser ruim, difícil, é falta de Travada, né? transparência. Então, eu tenho quase essa rotina diária com o time de orçamento, fazendo essas revisões. Então, só um detalhe, aí nesse ponto acho que é importante, né? Você vê que a transparência da comunicação, né? Ela começa lá em orçamentos, porque e isso é muito importante. Você fazer um orçamento, o time de orçamentos fez o orçamento e a gente tem como padrão aqui orçar praticamente a obra inteira na fase de orçamento, né? Sim. A gente trabalha muito com LPU, com estimado, então a gente orça o orçamento já muito completo na fase de orçamentos. Aí você vê, o CFO entra na revisão do orçamento olhando escopo, preço unitário, quantitativo. Nessa fase, já identifica uma série de inconsistências, corrige antes, e aquilo que não tem projeto definido, que não tem ainda condições por informação, é premissado, e aí vem um ponto importante, as premissas têm que ficar claras na proposta técnica comercial, né? Tem ali 1, 2, 3 slides do que a gente premissou. Olha, projeto complementar de elétrica não possuía no momento, foram considerados tantos pontos, então fica fácil depois, caso haja uma alteração, fazer um depara, né? Exato, assim. E não só estar premissado na proposta, mas clareza, com né? comunicação. Então, assim, ter reuniões com o cliente, deixar claro o que naquele momento não tem informação, e quando tiver, quais são as possibilidades. Então, para o cliente já estar ciente que pode haver mudanças desde o momento zero. Então, ter essa transparência, essa comunicação, muda o jogo. Então, assim, e aí vai um pouco do que o Tito comentou, que obra para ele foi algo horrível da casa e tal, e no escritório foi uma coisa totalmente diferente, porque a casa não foi feita pela Alt, o escritório que não foi feito pela Alt, perfeito. Que teve a clareza desde o momento zero, assim, a gente conversou, teve muitas reuniões, deu clareza a ele de todos os processos, abraçamos ele durante a obra e fez ser um projeto diferenciado. Então, nasce em orçamentos. Então, a rotina começou em orçamentos, revisão de orçamento, beleza. Aí fechou a obra. Como Fechou é que a obra, continua essa jornada? A segunda etapa é suprimentos. Então, eu entro na contratação de todos os pacotes da obra. Então, eu negocio com todos os fornecedores, eu garanto que o escopo do projeto é o escopo contratado. Então, toda essa diligência no momento da contratação, garantindo também que não haja nenhuma surpresa negativa, eu entro no detalhe de todas as contratações. E aí o link de estar participando do orçamento e estar participando de suprimentos já economiza um tempo grande de absorver o conteúdo, Exato. Né? E aí isso é estratégico, né? Então eu entro em tudo que envolve dinheiro, fase de orçamentos, fase de suprimentos, que é compras, e o financeiro, que é o contas a pagar e contas a receber. Então toda essa jornada que envolve financeiro está comigo, que, como você falou, facilita, porque não tem que ficar passando informação de um departamento para o outro. Não, eu já sei o que está acontecendo, já sei o que é forçado, então eu sei o que precisa comprar. Quando eu comprei, eu sei o que precisa pagar, quando precisa pagar, então gera uma facilidade nesse processo, uma fluidez muito grande. E aí eu acho que um ponto legal também desse tema, de novo, né, como aqui é o raio-x, a ideia é que cada vez mais a gente consiga trazer conteúdo, não conteúdo, né, é conteúdo que as pessoas possam ter insights e falar, pô, que legal, isso aí faz sentido aqui, ou eu faço de uma forma diferente, comparar, né. Então você vê, se for cuidar da parte orçamento, suprimentos e financeiro. Então esse link em todas essas três cadeias facilita muito essa gestão. E aí você participa, quando fala de suprimentos, você participa das negociações, ou o diretor de suprimentos entra, ou você também entra, muitas vezes negocia, como é que é? Por que eu estou perguntando isso? De novo, raio-x, né? A única, ou talvez uma das únicas formas que uma construtora tem de potencializar a sua margem, né? Porque a gente entra na fase de orçamentos com o objetivo de ganhar X, né? De ter X de rentabilidade. Só que durante a obra tem um momento que a gente consegue tentar potencializar um pouquinho esse X, que é o quê? Através das contratações, né? Então, através das contratações, a gente faz boas negociações e, com isso, aumenta um pouco a margem. Você participa de todas as negociações, de uma parte delas, curva A, como é que é? Sim, eu participo do curva A e B. Então, porque a curva C, muitas vezes, são insumos que não têm poder de negociação. Então, curva A e B, eu entro em todas as negociações, mas não só
para garantir aumento de margem, que isso faz parte do jogo, mas vai além, é para garantir que o escopo contratado está aderente ao escopo vendido, garantir que o prazo de entrega, de fabricação, de montagem está aderente ao cronograma, e garantir também que o fluxo financeiro, porque aí já pensando na próxima etapa, que é o financeiro, esteja adequado com o fluxo também do projeto, com a Alt, com o cliente. Então, o recebimento da Alt, né? o recebimento da Alt alinhado com a despesa da Alt com os fornecedores. Então, eu entro em todos esses aspectos das contratações de curva A e B, de todos os projetos. João, falando um pouco do teu dia a dia agora, falando um pouco do seu dia a dia, como é uma cadeira nova aqui na Alt, a gente está construindo isso ali em tempo real, né? Calibrando, entendendo onde vale dar mais foco, onde a gente dá um pouco menos de foco, a gente está construindo isso em tempo real, mas hoje está bem formatado ali a dinâmica. Basicamente, o João, como experiência do cliente, ele, assim, né, de forma bem macro, ele é os olhos, o ouvido e a fala do cliente aqui dentro da empresa, né? Então ele está o tempo inteiro se relacionando com o cliente, entendendo as dores, porque nem sempre essas dores, elas são um caminho crítico mesmo, mas se é importante para o cliente, é importante para a gente, né? Então, diagnosticar, saber como tratar isso internamente e resolver esse problema, resolver ou dar esse retorno é importante. Mas como é que é teu dia a dia na prática? Conta aí. Boa. A construção civil ela é uma grande torre de Babel, né? Então a impressão é que cada um fala um idioma, isso partindo do cliente e chegando até a empresa, passando por todos os profissionais. E a minha tarefa, ela é uma tarefa bem simples, é entender o que o cliente comprou, qual de fato é essa expectativa do cliente, né? Então a minha cadeira ela entra a partir de um orçamento quente, ainda que não seja uma venda concretizada, eu já começo a participar para alinhar a expectativa com o cliente, entender de fato a expectativa dele, o que ele está comprando, ele entendeu de fato o prazo que a gente mencionou, né? Quando você pega alguém muito técnico, a resposta vai ser, está no contrato, a pessoa sabe exatamente o que é. Mas nem sempre aquilo que está no contrato, por mais que seja o que valha de fato, nem sempre aquilo ficou claro para o cliente. E tudo bem, ele vai aceitar aquilo, afinal existe um contrato, mas esse alinhamento de expectativa com ele, do que ele comprou, do prazo que ele comprou, da qualidade de cada objeto, de que ele pode abrir mão de uma parte da obra para ter algo que para nós talvez seja menos importante, mas que para ele vai ter uma importância muito grande, né? Então eu participei de algumas reuniões já com clientes que não estão com um contrato assinado e a gente conseguiu já, através dessa cadeira de experiência, trazer alguns pontos para o cliente que para o departamento técnico, seja ele o comercial ou a própria engenharia, para eles era algo menos importante. Para eles era algo que não fazia nem tanto sentido, mas pela nossa percepção dessa função, desse cargo, a gente conseguiu entender que o cliente via aquilo como algo muito importante e que isso seria mais barato para ele, mais simples para que a gente executasse, mas que o resultado final para ele teria um valor muito grande. Então a minha ação ela começa desde o orçamento, passa por todo esse processo junto com o Vicente, junto com o Miranda, junto com toda a diretoria. Então hoje eu sou uma das pessoas que tem a chave de todos os departamentos. Eu acabo entrando em todos os setores da empresa, não só para cobrar, não só para tracionar, mas para falar, galera, tem um alerta aqui, acendeu uma luz aqui, vamos olhar junto para isso, como que a gente vai resolver, ainda que o cliente não tenha visto. A gente ouviu isso do Tito no nosso último evento. Ele falou, cara, vocês trouxeram soluções para a gente que a gente não tinha nem visto que era um problema. E vocês não mostraram o problema, vocês simplesmente chegaram com a solução daquilo que para nós nem existia. A gente ia ver em algum momento, a gente ia perceber. Então, quando a gente fala que a gente pensa fora da caixa, né, isso não é uma frase para estar estampada na camiseta. A ideia é tirar todo aquele tradicionalismo do mercado quadrado e a gente vai fazer de fato aquilo que o cliente precisa, né? Então a experiência do cliente ela vai além de uma frase de camiseta, ela é o que você comprou, o que você realmente precisa, né? Eu quero ouvir o que você tem para dizer e eu vou te trazer a solução desse problema. Então o meu dia a dia tem sido isso, ouvir o cliente, entender a expectativa dele, alinhar e traduzir toda essa fala do cliente com o que o nosso grupo, a nossa equipe ouve. Então o cliente falou, agora a gente tem que ouvir, entender, traduzir e responder para o cliente, porque
foi ele quem comprou. E ele tem que estar alinhado com essa expectativa e tal, e a gente tem feito bem isso. Sim, e eu acho que um ponto importante é 2 iniciativas que a Alt tomou, talvez nos últimos 10 meses, 12 meses aí, dentre várias que nós tomamos, mas acho que uma das duas mais relevantes que a gente tomou, e aí eu como CEO olhando o todo, né, eu digo que é a implantação do sistema unificado, né, que a gente está em processo, é um processo constante que a gente está com a Monday fazendo, então unificando todo o fluxo a esteira da jornada da obra numa única ferramenta, numa ferramenta automatizada, que gera dashboards, etc. Então, acho que essa foi uma ação de alta alavancagem que a gente tomou, então a implantação das ferramentas de forma unificada. E a segunda, a cadeira de experiência do cliente. Tá novo ainda para a gente ter ali, apurar, né, resultado, etc. Mas assim, é nítido a importância que isso tem. Né? Acho que dessas duas foram 2 iniciativas muito importantes. Sim, e aí a gente conversa muito, né, sobre isso. Dados. Não tem como tomar boas decisões sem ter bons dados. O sistema unificado nos traz dados internos De fácil acesso. de tudo, assim, de fácil acesso e de todos os departamentos, desde do comercial, quantidade de lead, quantidade de reuniões, tudo. Orçamentos, suprimentos, comercial, financeiro, operação. Então, nós temos dados hoje com uma qualidade que é muito superior ao que nós tínhamos no ano passado. Que é difícil ter, que é difícil, assim, tem muitas construtoras que têm 20, 30 anos de mercado que eu tenho certeza absoluta que não tem a qualidade de dados que nós temos hoje para tomar boas decisões. E aí vem o João, que ele também traz dados. Dados do cliente, qual é a sensação que o cliente está tendo, quais são, na percepção do cliente, quais são os problemas que existem. Então, ele traz também dados para a gente poder cruzar e tomar boas decisões. Então, isso aumentou muito, exponencializou muito a qualidade das nossas decisões. Boa ótica, eu não tinha olhado dessa perspectiva, isso é verdade, né? A gente está agora com, e tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, né? O Monday, a Monday, a ferramenta trouxe um detalhamento dos dados, né, muito preciso. Aí soma com a experiência do cliente, que traz também um conjunto de dados que a ferramenta não traz, Isso, aí a gente que são dados aqui é muito mais aqui é muito número, mais humano aqui, e lá muito números. E a gente transforma o humano em número para conseguir ter um parâmetro, a gente consegue fazer e você tem os isso. dados aqui, você tem as informações humanas aqui do cliente. E A hora que você exatos junta lá. as duas coisas, aí você gera um Uma conjunto de informação que aí sim proporciona uma experiência de fato, né? Não fica uma coisa na camiseta, como você falou, né? E com o clicar de um botão hoje, a gente pega os dados de todo o processo, né? Exato. Hoje a gente consegue fazer relatórios com esse novo sistema que a gente usa e a gente clica o botão ali e a gente tem do começo ao fim todos os parâmetros, todos os dados que a gente precisa e é muito mais fácil tomar ações a partir daí. Boas decisões, né? Boas decisões. Isso aí. Agora vem a parte do quadro, que eu faço com todo mundo. Fiz com a Alisson, fiz com a Karina. Quem mais participou? Cirilo, Mazini, Cirilo. Cirilo. Que é a parte do desafio, né? Eu coloco uma situação aqui, também é no improviso, a gente não combinou. Mas a intenção é ser no improviso mesmo, porque o tempo inteiro, a gente tem que ali lidar com problemas que aparecem do inesperado e tratar eles com muita seriedade e muita qualidade. Então, eu vou colocar uma situação complexa da área do teu escopo de atuação, e vocês, como se estivessem recebendo essa informação do cliente, como é que vocês tratariam ali de uma forma didática ali, tá? Então, João, vamos começar com o João. Então, João, imagina que você... Exemplo real ali. O cliente me acionou e falou, Thiago, a gente vai ter um evento hoje às 10 horas, 10, 11h30, acho que 11h30 da manhã, e o LED da recepção queimou. Então, é uma obra que a gente já entregou, então ele está acionando uma garantia, né? A gente cuida muito do pós-obra. Então, me ligou, me acionou por áudio e falou, olha, o LED queimou. Eu preciso que você me ajude aqui, porque eu tenho um evento importante aqui. De imediato, eu acionei o time. E você, como cuida da experiência do cliente, porque a gente tem um evento daqui a algumas horas, né? Então, independente se é uma obra em andamento, uma obra que já foi entregue, mas é a experiência dele que está valendo ali. Você precisa receber essa informação, só que daí tem um ponto importante, você não vai lá resolver, né? Não é o teu escopo, porque se você for lá resolver, você vai ter outros problemas que não vai conseguir atuar. Como é que você vai tratar isso? Como é que você está tratando isso, por exemplo? Legal. Chegou a informação para mim
né, inevitavelmente, o pessoal até brinca, meu apelido virou Comunique-se aqui na empresa, né? E eu bato muito nessa tecla. Eu acho que comunicação não é um jargão bonitão para estar aqui, né, estampado na parede da empresa. Isso é fato. Então, o primeiro ponto é, eu preciso me comunicar com esse cliente e tranquilizar ele para que ele entenda que ele contratou uma empresa séria, uma empresa grande, que nós entendemos o problema dele e que nós vamos resolver, né? Então, mais importante ou tão importante quanto acionar as equipes certas é a gente mostrar para o cliente, calma, você está em boas mãos, estamos vendo, entendemos o teu problema, se é o teu problema, ele é o nosso problema. E os nossos problemas a gente resolve. Então, acalmei o cliente, tranquilizei o cliente e agora eu vou acionar as equipes. Então, a gente tem um corpo diretivo gigantesco, a gente tem desde os C-levels, né, para baixo, diretoria, engenheiros de campo, mestres de obra, e eu vou acionar todo mundo. A gente fala, no mundo corporativo tracionar, né? É bonita essa palavra, a gente vai tracionar. Se a gente trazer para o português claro e limpo, a gente vai tocar o terror para fazer isso acontecer. Existe o processo ele é seguido. Existe a regra ela é seguida. Mas numa situação como essa, a gente tem que tocar o terror para fazer acontecer. Não dá para ser amanhã, não dá para orçamentos, ver o que aconteceu e orçar, ou suprimentos e ir atrás disso. Isso vai demorar uma semana, isso vai demorar 3 dias. A gente precisa resolver agora. Então a minha função, bastidores, né, de maneira prática, é tocar o terror com todo mundo para que todos entendam que se é um problema do cliente, é um problema da Alt. E se é um problema da Alt, é um problema meu, né? Eu tenho uma frase muito boa que eu tenho usado com todo mundo que é: vestir a camisa é fácil, carregar pedra que é difícil, né? E nós estamos aqui hoje para carregar pedra. A gente tem que fazer acontecer. Nenhum castelo é construído sem que alguém leve uma pedra. Então, na prática a gente vai lá e aciona todo mundo, todos os departamentos, do CEO, passando pela diretoria, passando pelo engenheiro, passando pelo gestor, passando pelo mestre de obra, fornecedor, se for o caso, como aconteceu, a gente ligar para o fornecedor e falar, cara, entrega lá agora. Depois a gente resolve a parte burocrática. Aconteceu inclusive sábado agora, né? Era feriado, 11 da noite, a gente estava numa ligação, eu entrei na ligação, equipe de engenharia, todo operacional e o financeiro, porque tinha um fornecedor que ele não conseguia resolver um problema do ponto de vista financeiro dele e a gente precisava acionar o nosso financeiro. E a gente, 11 horas da noite em ligação, conseguimos uma autorização extraprocessual, aonde ficou acertado que na segunda, 8h30 da manhã, estaria na mesa dele e o processo andou. O cliente não faz ideia disso, ele nunca vai saber disso e o mais importante, no domingo foi executado todo esse processo que a gente teve que intervir e o cliente chegou na segunda-feira com a solução, resolvido. Nem sabia que teve problema. Ele nem sabia do problema, né? E ele nem ficou sabendo de tudo isso que a gente fez, mas é isso, é sair da teoria e na prática fazer o negócio acontecer. Afinal, o nosso cliente tem que ser bem atendido. Boa. Agora, Vicente, no teu desafio aqui, colocar um que a gente tem, um desafio que a gente tem, digo com tanta recorrência, mas ele acontece aí pelo menos uma vez por mês. Orçamentos orçou, por algum motivo, na hora de contratar, a gente identificou um prejuízo. Então, um prejuízo aqui, a gente vendeu por 10, vai contratar, está custando 15, a gente tem 5 de prejuízo. Obviamente, a gente não pode comprometer qualidade, a gente não pode comprometer prazo, e a gente tem que tentar, também, de alguma forma, diminuir ou mitigar o máximo possível desse prejuízo financeiro. Então, você precisa contratar rápido, você precisa seguir o processo, você precisa garantir a qualidade. Como é que você trata uma temática de prejuízo? Aciona um plano de guerra assim, e como é que isso é tratado? Porque no final do dia, de prejuízo em prejuízo, se não for muito bem resolvido, isso gera efeitos colaterais relevantes, né? Acho que assim, surgiu um prejuízo. O mais importante de tudo, o cliente não pode sofrer. Não é um prejuízo do cliente, é um prejuízo da Alt. Se é um prejuízo da Alt, é um problema da Alt e a Alt resolve seus problemas. Então, assim, essa é uma premissa que eu não vou jamais alterar escopo, alterar especificação, alterar qualquer coisa que afete a qualidade ou que gere um custo para o cliente. Então, partimos desse ponto. O que muitas vezes é feito, eu entro para fazer negociações ainda mais agressivas, mais
intensas, busco mais fornecedores que fornecem o mesmo escopo com a mesma qualidade e muitas vezes também, dependendo se é um escopo mais de curva A, aí eu entro em contato direto com o dono das empresas e falo, várias vezes você errou e eu estive junto com você. Agora eu tenho um problema de cair, eu preciso que você esteja comigo. Então, diluir na cadeia de todo o processo esse prejuízo para que no final seja bom para todo mundo. Às vezes ganha mais, às vezes ganha menos, e isso fica entre os parceiros e jamais para o cliente. Isso aí. Acho que essa é uma premissa fundamental. Problemas vão acontecer, sejam eles de ordem financeira, como um prejuízo. O cliente, como a gente preza tanto aqui, não pode sentir absolutamente em nada, né? E a gente tem que ir nos bastidores, a cortina para dentro, resolver, e existem formas de resolver. E um ponto importante, essa é a parte de como resolve aquele prejuízo. Resolvido isso, aí dá um passo atrás e volta com o time de orçamentos, partindo né? Partindo do princípio que é um prejuízo de orçamentos, entender aonde foi a falha, e não é uma caça às bruxas, é realmente entender o que aconteceu com o objetivo único de corrigir para que não aconteça mais. Então é igual um contrato, né? O contrato, você tomou um tombo, você coloca uma cláusula, tomou um tombo, coloca uma cláusula. É a mesma coisa o processo de orçamentos. Errou, entende onde errou, corrige, cria uma regra, uma trava, um processo para que esse erro não se repita e cada vez mais nós termos uma qualidade superior a cada projeto. Isso é uma coisa que a gente usa muito, né? E usando como referência a aviação, por que é tão seguro, né? A indústria da aviação? Porque quando acontece uma falha, seja ela qual for, isso é mapeado, isso vira um protocolo, cria-se uma série de travas e de sistemas de checklist para que isso nunca mais aconteça. Isso é um insight bacana, a gente usa muito isso. A gente tem um grupo no WhatsApp, né? Um canal de comunicação que um problema é identificado. A gente dá luz, a gente dá foco para aquele problema. É bom identificar o problema, porque esse problema provavelmente não vai acontecer de novo. A gente vai identificar, vai mapear, vai encontrar a causa raiz dele e vai criar um protocolo para que isso não aconteça novamente. Então, e cada vez que acontece um problema novo, a gente está eliminando, né, um gatilho para um futuro problema que pode acontecer. E aí um plus nesse ponto pensando fora da caixa, hoje nós já usamos muito a inteligência artificial. Então, até no departamento de orçamento já é usado. É usado para fazer revisões. Então, além da minha revisão ali física, hoje nós já temos um sistema onde nós imputamos todos os projetos, todas as informações, imputamos o orçamento e a IA faz uma checagem absurda. Assim, é assustadora a qualidade e a velocidade das análises de IA. E não só na fase agora de revisão, mas quando surge um problema também. A gente joga isso na IA para nos ajudar a criar esses protocolos, travas e processos para que isso não aconteça. Então, isso no nosso ramo, que é um ramo um pouco arcaico, quem largar na frente com a IA vai, assim, com certeza ter ganhos exponenciais em poucos meses. A gente não está falando de anos, estamos falando de meses. Sim, a gente falou muito disso no episódio do Alisson e da Karina. Isso assim, abre uma janela, né, de temas imensos, assim, a gente está usando muito, seja em orçamento, em financeiro, na experiência do cliente, a gente está usando muito inteligência artificial para tudo, e para os orçamentos, né, você pega orçamentos antigos, mapeia possíveis falhas, coloca o orçamento novo, pede para cruzar, e como que isso, ele faz uma análise assim precisa de como corrigir. Um exemplo, assim, real, ontem eu estava fazendo uma revisão de um orçamento grande, e enquanto eu estava ali fazendo em tempo real, eu peguei o PDF junto com as informações e joguei e deixei a IA trabalhando em paralelo. E ela gerou uma lista de 5 principais itens onde era possível fazer reduções, buscar negociações para atingir o target do cliente, e aí tinham lá que era assim, revisar urgente. A quantidade, o quantitativo de pintura, assim, é assustador. Estava quase que dobrada por um erro pequeno de fórmula, mas que gerou uma distorção absurda e ele em 2 minutos deve ter comparado a quantidade de parede de forro, viu que estava metade da área de pintura e aí identificou essa parte. Quando ele falou, eu falei, Matheus, dá uma olhada nessa quantidade. Aí o Matheus foi, olhou e falou, caramba, eu peguei aqui uma fórmula X que não deveria ter pego. Eu falei, mas como você sabe? Eu falei, Então, assim, você vê, isso assim, dificilmente teria passado pelo filtro de uma pessoa olhar, assim, talvez olharia, talvez não,
mas isso deixaria o nosso orçamento X mil mais caro, menos competitivo, e a gente poderia ter perdido a obra, não ganhou ainda, mas poderia ter perdido essa obra por conta disso, né? Você vê a importância. É assertividade e velocidade. A IA traz isso pra gente de forma, assim, absurda. Absurda. Boa. Como esse episódio aqui é um episódio um pouquinho mais curto que o episódio dos convidados, a gente está chegando aqui nessa reta final. E aí nessa reta final, queria que João e Vicente dessem um recado assim, e aí não tem temática, um recado aberto, pode ser relacionado à cadeira de vocês, pode não, mas deixa um recado aí para quem está assistindo, é sempre um padrãozinho que a gente mantém. E depois, obviamente, gera os cortes também que o Cauê que está ali, como sempre, acompanhando aí. E junto com o Ribamar que organiza. Manda bala, João. Legal, é assim, né? O mercado, ele tem por hábito, quando encontra uma goteira, ir lá e secar o chão. E aí, quando uma empresa vai além de secar o chão, ela resolve o problema colocando um balde. E está resolvido. E talvez com o tempo ela faça até a parte de hidráulica ali e vai ter um bueiro ali a partir de agora. A Alt, quando traz essa ideia de pensar fora da caixa, ela não vai secar o chão quando tem uma goteira. Ela vai entender qual é o problema. Se esse problema for estrutural, a gente vai na estrutura do problema e essa goteira ela tem que parar de pingar, né? E o resultado final disso é o cliente ter aquilo que ele realmente comprou da gente, o que ele precisa ter. Isso tem sido tão incrível nessa jornada que a gente tem conseguido entregar para o cliente mais do que aquilo que ele comprou. A gente tem conseguido entregar para o cliente mais do que aquilo que ele achava que precisava. Então, falando da minha cadeira, óbvio que eu vou puxar a sardinha para nós aqui, ela tem sido o diferencial em relação ao cliente. Mas ninguém constrói nada sozinho. Isso só é possível com a estrutura de toda a empresa. A Alt é uma empresa altamente estruturada, né? É uma empresa gigantesca. Talvez quem veja de fora não entenda o tamanho da estrutura da Alt, né? Eu não estou nem falando da parte física, que também é gigante, mas a estrutura de competência de cada funcionário aqui daqui de dentro, eles são escolhidos a dedo de fato. Mas que fique registrado, já que é para ser a minha mensagem, a comunicação vai melhorar muito daqui para frente e a gente vai pôr tração. Então, é necessário e a gente precisa ter pessoas que a gente tenha que frear, não que empurrar, né? Então, a gente vai tracionar todo mundo para que a gente cresça junto e contem comigo nessa jornada. E se você é cliente da Alt, saiba que você está em boas mãos. Boa. Vicente, com você. Como um recado final, eu queria falar um pouco do propósito da Alt. Porque na construção, assim, 90% dos nossos concorrentes, eles fazem obra. E obra tem problema, obra é desgastante. E a gente sabe como é que é. E é isso. Assim, é um mercado de risco, muitas vezes uma jornada desagradável. Então a gente vai na contramão de tudo isso, se posicionando como uma empresa que não faz só obra. Obra é a ponta final ali. A jornada é muito mais importante. Então, pegando como exemplo uma entrega de obra, nós tomamos cuidado com todos os detalhes, os sensoriais. A pessoa entrar, não estar somente o escritório pronto, é entrar, estar com um cheiro agradável, estar com uma música agradável. Então, assim, é atingir o cliente de formas que nenhuma empresa atinge. Trazer uma jornada, uma preocupação com a jornada que ela seja agradável. Eu acho que esse é um recado final. A Alt ela não faz somente obra, a Alt se preocupa muito com a jornada e com o cliente. Então, cada vez mais nós iremos reforçar e trazer o João para o time, reforça essa nossa intenção. E só complementando a forma como a gente faz uma parte é como a gente faz o todo, né? Então, partes. se numa entrega da obra tem o cuidado com o cheiro, imagina a qualidade da pintura, imagina a qualidade do nivelamento do piso. Então, isso é fundamental. Então, o meu recado, que eu sempre deixo também, o recado no final, o meu recado tem a ver com o que a gente começou falando de pressão, né? Pressão é um privilégio. Eu acho que você, gestor de uma empresa, de uma construtora, de uma arquitetura, cada vez mais tem que entender e normalizar as conversas duras. Então, a gente falou tanto aqui que tem dificuldade, tem complexidade, tem prejuízo, tem variáveis que acontecem. Acho que uma das principais qualidades que o gestor de uma construtora tem que ter é
não fugir e normalizar as conversas difíceis, as conversas duras, põe na mesa e resolve. Porque se você fica protelando, fica procrastinando, vai procurar fazer uma coisa um pouco menos complexa do que aquele tema que está ali na frente, escancarado, isso vai virar um problema, isso vai chegar no cliente, é o mais importante, né? Então, surgiu um problema, ele é crítico, ótimo. Se você identifica, pior se você não identificasse, se identificou, põe na mesa, reúne todo mundo e provoca aquele debate, provoca aquela discussão, porque só assim o tema vai ser resolvido. Então, e obviamente conectando, a pressão é um privilégio, porque se a gente está aqui no campo de batalha, tem problemas importantes para resolver, é porque a gente está construindo algo relevante, né? Então, pressão é um privilégio. Turma, você que está acompanhando aí os episódios que a gente tem gravado, se está de alguma forma gerando um conteúdo relevante, um conteúdo que é interessante, considere se inscrever no canal, curtir, compartilhar com quem você acha que faça sentido. Isso ajuda a gente aqui a cada vez mais potencializar e levar esse conteúdo para mais gente. Obrigado.